Olá, eu sou a Anu Braga, você acompanha a Tua Pauta na versão podcast. Especial Outubro Rosa, Caminhos pela Vida. Estamos conectados com o mundo por meio das redes sociais, fazendo jornalismo leve, mas com muita responsabilidade e credibilidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre o mercado de trabalho para pacientes oncológicos. Será que o mercado está aberto para essa questão? Isso e muito mais você acompanha aqui na Tua Pauta. Estamos de volta. No episódio de hoje da Tua Pauta, nós vamos falar sobre mercado de trabalho para pacientes oncológicos. Está aqui conosco um dos maiores nomes desse país, a futurista Jaqueline Weigel. Olha que nome difícil, isso que eu perguntei muitas vezes para ela como se pronuncia corretamente. A Jaqueline, ela vai trazer pra gente uma visão de futuro. Olha que coisa interessantíssima, existe uma diferença de inovação e de futuro que ela vai trazer pra gente, mostrando se as empresas realmente estão abertas a essas necessidades de pacientes oncológicos. Seja bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada, Lu, e obrigada pelo convite, por me ter aqui, por ter me convidado, e eu espero poder contribuir com a jornada de quem está nos ouvindo, seja essa pessoa paciente oncológico ou qualquer outra pessoa que agora precisa lidar com diversidade e inclusão. Nós que agradecemos você aqui conosco. E Jaqueline, nos conta um pouquinho, como é essa visão de futuro dentro das empresas? O futuro ainda é uma lenda, parece para muita gente o tempo distante. Imagina que 87% das pessoas não querem olhar para o futuro, não querem falar de futuro simplesmente porque ele não é previsível ou porque não sabemos como ele vai ser. É o medo? É o medo do desconhecido, o medo da incerteza, e agora a gente precisa abraçar a incerteza com uma maior certeza, assim como o paciente oncológico. No meu livro eu escrevo que o paciente oncológico ele não tem nenhuma certeza, só um grande objetivo que é a cura. E ele tem que lidar com a incerteza todos os dias. E quando a gente fala de futuro dentro das empresas, a gente está falando de um tempo um pouco mais distante do que esse tempo de inovação. E nesse tempo de inovação, onde a gente está mudando tudo, adaptando tudo, inclusive a cultura, a pauta de diversidade e inclusão ela é uma pauta vigente, não tem volta. E eu acho que ela está muito no entorno, sim, de grupos minoritários, da mulher em todos os ambientes, de pessoas que são discriminadas por causa de gênero e de doentes oncológicos que muitas vezes têm tratamentos diferentes porque eles estão numa condição um pouco mais frágil. O que eu penso que no mercado digital de agora já é inaceitável, porque porque eu também fui paciente oncológico. Nós somos pessoas como qualquer outra, em período de tratamento. E esse período de tratamento merece ser tratado com respeito e dignidade. Eu acho que as empresas não estão tão prontas para isso não. Elas sequer sabem o que é diversidade e inclusão. E o que você acha que falta para que isso aconteça? Para a gente quebrar, a gente pode falar em quebra de paradigmas? Sim, eu acho que as empresas elas também estão num processo. Eu não gosto muito de acusações de que as empresas não estão prontas, não entendem, falta muito. Eu acho que a gente precisa olhar para a parte cheia do copo. Eu acho que está todo mundo em transformação, está todo mundo em mudança, em ressignificação, e as empresas estão aprendendo também a lidar com esses assuntos. Então eu entendo que assim como a mulher sofria muitos preconceitos no passado por causa da gravidez e por causa dos filhos, o paciente oncológico às vezes ele pode encontrar algumas barreiras porque durante um período ele precisa de um espaço para o tratamento. Isso é inegável. Mas é um espaço e é um período, não é para sempre, e a pessoa não perde o valor por isso. Então eu acho que culturalmente a cultura demora muito para se adaptar, demora muito para mudar. E a gente sabe que os empresários executivos e o mundo corporativo, ele muda quando precisa, dificilmente ele se antecipa. Então, quando não é mais negociável ou quando isso impacta o negócio, então, obviamente, a empresa se adapta. E aí, muitas vezes, ela espera ter uma reputação manchada, ter a sua marca comprometida com alguns comportamentos, ter gente indo embora, ter o consumidor que está vendo que a empresa não está andando na toada atual. E eu acho que, no fundo,
Não está praticando o que fala, né? Não está praticando o que fala. Mas eu acho que a gente tem as empresas tradicionais que estão entrando em contato com esse novo mundo e a gente também precisa dar tempo para que elas possam se adaptar. Porque todos os executivos ainda são muito cobrados por resultado. Todos os investidores ainda pensam muito no curto prazo. Todas as pessoas do mundo operacional estão interessadas em fazer o negócio acontecer. É como se a gente tivesse que correr contra o tempo. Poderíamos dizer, então, que falta aquela pitada de humanização? Eu sou uma neo-humanista, vou explicar o que é isso. Eu acho que a gente precisa parar de botar o ser humano no centro de tudo, porque colocando o ser humano no centro, a gente criou esse mundo bagunçado que a gente tem até agora. A gente precisa colocar a vida no centro. Então, qualquer vida é importante. A vida de qualquer espécie é importante. A vida no nosso planeta é importante. E eu acho que acima dos negócios está a vida de uma pessoa. Então, o paciente oncológico, ele está lutando pela vida dele, ele merece respeito, espaço, dignidade, cuidado. Mas isso é uma coisa que até agora talvez não tenha ocupado o devido espaço ainda, assim como mulheres, negros, transgêneros. Todo mundo está começando a ocupar mais esse espaço. E eu não sei se o termo humanizado hoje ele é adequado, porque isso também virou uma grande moda e todo mundo fala em humanizar, mas o que é humanizar? É bonito dizer, né? É bonito dizer, nossa empresa é humana. Toda empresa é humana, ela é feita por gente pra gente. A nossa empresa é feita por pessoas. Sim, toda empresa é feita por pessoas para pessoas. Então eu acho que sim, o humano precisa ter um espaço, mas a vida é sagrada e qualquer vida precisa estar no centro do debate. E não meta, resultado, pressa, tempo. É indigno você tratar um paciente que está fazendo um tratamento oncológico de uma maneira limitante. É indigno esse tipo de atitude. Pô, Jaqueline, a gente que já passou, eu falo a gente porque a Jaqueline é ex-paciente, vamos falar já ex-paciente oncológica, eu também, e a gente sente, a gente está falando com propriedade daquilo que já viveu. Mas a Jaqueline, eu vou falar para você, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas eu acredito que é muito interessante a gente falar em testemunho. Ela passou por um processo de tratamento oncológico, do qual ela fez químio, não caiu o cabelo, ela não ficou fraquinha, isso ela relata muito bem no livro dela, depois a gente vai deixar aqui para que vocês possam encontrar esses relatos no livro. Mas o que aconteceu? Porque quando você fala um paciente oncológico, a empresa já pensa, nossa, ele vai chegar sem cabelo aqui, vai impactar o resto do meu time, olha, vai ficar ali, vai me dar trabalho, tem dia que tá muito inchado, tem dia que tá fraquinho, tem dia que não aguenta nada. Como é que você passou esse processo tão forte? Bom, primeiro eu trabalho para mim mesma, né? Então é mais fácil porque eu não preciso me encaixar num ambiente cheio de limitações. Mas eu tenho meus clientes corporativos. E na minha família nós temos casos de câncer há muitos anos. E eu fiz um estudo e o meu caso não tem nada a ver com genética, porque a gente acha que a genética é um destino, né? E quando eu recebi eu sou muito preventiva. Eu levo uma vida muito saudável, muito equilibrada há muitos anos. E quando eu recebi meu diagnóstico, claro que eu fiquei impactada, processei tudo aquilo, passei por todo o tratamento médico que é necessário, é um período difícil. Mas eu decidi, enquanto eu estava passando pelas cirurgias, enfim, tratar esse evento da minha vida com alegria, com utilidade pública, com disposição, e eu decidi que depois de 3 meses eu voltaria para minha vida normal e ninguém saberia que eu estava em tratamento, nem os meus clientes. Então eu andava no palco, eu usei touca para não perder o cabelo, eu segui todos os protocolos de alimentação, eu não fiquei magra, pálida, eu fiquei como eu estou agora. Então se você não soubesse que eu estava em tratamento, e eu não te contasse, você não descobriria nunca. E durante esse tempo todo, eu acho que o que é fundamental para quem está nos ouvindo, eu decidi que eu não era a doença e que a minha vida não se resumia a uma doença e que aquele era um evento de saúde, de amor, de aceitação. E se ele apareceu, ele deve ter alguma razão. Eu nunca me perguntei por quê. Não me interessa por quê, eu quero saber o que eu tenho que fazer com isso.
E eu decidi transformar isso numa coisa alegre na minha vida. Então, eu fiquei 3 meses em cuidados, eu parei de trabalhar. Eu tinha uma reserva financeira, eu me preparei, eu podia parar de trabalhar. Parei de trabalhar 3 meses para o tratamento mais intenso. E a partir do dia 31 de julho, naquela época, eu decidi que eu ia levantar, trabalhar normalmente e que o tratamento era só mais uma coisa da minha vida. E eu fui pesquisando, enfim, e eu coloquei o tratamento no lugar que eu acho que ele devia ficar. E o resto da minha vida foi acontecendo. Então, eu vivi uma vida quase que normal durante o meu tratamento de químio. No dia da químio, eu acordava e imaginava, oba, que bom, hoje é dia de tratamento. Eu converso com as minhas células para que elas recebam o remédio, eu coloco Beethoven. Eu usei tudo que eu podia, tudo que estava no meu alcance. Porque eu acho que a grande atitude que você pode ter quando você está em tratamento também não é se comportar como uma vítima. Né? E eu tive em uma das minhas quimioterapias um mal-estar tremendo. E o meu médico antroposofista me disse que o meu mal-estar tinha a ver com a minha contrariedade de ir fazer a quimio. E depois daquilo eu mudei a minha atitude. E muito pouca gente percebeu que eu estava em tratamento. Então, com quem eu trabalhei, ninguém nem sabia. Eu subia no palco, os clientes me contratavam, eu ia na empresa, eu não sofri nenhum preconceito, porque eu também não me comportei como uma pessoa que precisa de cuidados especiais. Mas eu também já acompanhei muita gente que precisa de um ambiente um pouco mais gentil. Porque a pessoa se sente mal, ela não tem forças, ela tem lentidão de raciocínio, a gente tem zumbido da químio. A gente precisa da empatia dos outros, a gente precisa saber que o mínimo de dignidade da nossa vida continua. A porta do trabalho não pode se fechar só porque você está num tratamento. As pessoas não podem não abrir um espaço para você especial só porque você está em tratamento. Não é correto, não é justo, não é decente fazer isso com alguém. Né? Prazer. Eu percebo assim no dia a dia. Eu acompanho muitas pacientes oncológicas por meio do Instituto Moça Bonita, que é um trabalho voltado para mulheres jovens com câncer. E a gente vê a necessidade que elas sempre vêm dizer, olha, o mercado de trabalho está fechado pra gente, está fechado, não quer saber, aí hoje eu estou muito inchada, aí eu estou me sentindo feia, então eu chego no trabalho, eu não quero muita conversa e acaba contaminando o time. As empresas, não sei, a gente não pode dizer o que elas deveriam fazer, que cada um vai fazer o que acha melhor lá para a sua instituição, para a sua empresa. Mas elas teriam que estar mais aberta, tendo algo específico, uma psicóloga, um serviço social para estar acolhendo? Eu não sei se isso é um papel da empresa. Eu não sei. Eu acho que as empresas hoje elas estão aprendendo a lidar com a diversidade, a incluir, porque diversidade é uma coisa, inclusão é outra. Não adianta você abrir vaga para mulheres, para negros, para transgêneros, né, se você não dá voz para essas pessoas. Isso é a inclusão. Então, as empresas também estão mudando muito o seu ambiente. Ele está muito mais aberto do que há uns anos atrás. Mas eu acho que a gente, como profissional, e a gente como ser humano, a gente ainda espera muito que alguém faça alguma coisa pela gente. O que eu diria para paciente oncológica é vai lá e conquista o teu espaço. E se você está se sentindo mal, deixa os outros saber, as pessoas gostam de ajudar você. Então, cativa esse espaço, busca esse espaço de respeito. Mas, muitas vezes a gente está numa situação fragilizada e a gente quer que o ambiente mude por causa da nossa situação fragilizada. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o ambiente ele vai continuar como ele é. Você pode se comportar diferente e pedir ajuda para as pessoas. As pessoas gostam de ajudar e quando você não está bem, é legítimo você dizer, eu não estou me sentindo bem. Ô Jaqueline, eu fico muito à vontade nesse bate-papo com você e quero até compartilhar uma experiência. Por exemplo, quando eu fiz a minha última cirurgia, eu coloquei na rede social LinkedIn, que é onde está a maior parte do mundo corporativo hoje,
e agradecendo o corpo clínico, a enfermagem do hospital de onde eu estava, porque eu estava pensando, aquelas pessoas guardaram a dor deles no bolso e foram cuidar da minha, então você tem que ser muito grata a isso. E fez um post como nunca, eu tive muitos comentários, assim, likes de pessoas que eu nunca vi na vida, e assim, todas mensagens positivas. Acabou aquele processo de internação, eu falei, opa, eu tenho que voltar para o mercado de trabalho, assim como você está aqui nos dizendo. E daquele dia em diante eu continuei produzindo, acho que produzindo muito mais do que eu já produzia, produzindo, e continuei postando lá na mesma rede social. E eu comecei a perceber que já não tinha mais aqueles likes, já não tinha mais aqueles comentários, não tinha... E aí eu fico pensando, as pessoas estão aguardando, estão esperando que a gente continue naquela vulnerabilidade e elas se assustam quando a gente se livra daquilo muito rápido e já volta para o mercado tentando manter o espaço que você já tinha ou até abrir novas oportunidades. Eu acho que as pessoas se sensibilizam quando veem que alguém está passando por um problema sério como esse, porque a própria palavra câncer, ela está muito ligada a um estigma que é, se você tem câncer, você não tem nenhuma chance, mas isso hoje não é verdade. Atestado de óbito, né? Isso não é verdade. Então tem milhares de casos de pessoas de remissão radical, de cura. Eu acho que o câncer, ele aos poucos, ele sim está cada vez mais frequente, porque nós temos péssimos hábitos de vida, temos sim problemas genéticos, mas isso não é definitivo. Estamos intoxicados de todos os lados, mas eu acho que o evento, ele comove as pessoas, mas depois, assim como para você a vida normal volta, e esse é um evento que você passou, para as pessoas você voltou a ser uma pessoa normal. Então, como se fosse luto, né? Passa aquele tempo... não dá também para as pessoas precisam rever você como alguém que venceu, que passou, que está no mercado de trabalho. Num momento onde você posta a sua vulnerabilidade, a tendência é que todo mundo fique mais solidário, tenha compaixão, alguns ficam impactados, e a grande verdade é que ninguém sabe lidar com paciente de câncer. A minha mãe teve câncer e ficou careca, e ela foi botar uma peruca porque os outros não sabiam lidar com a careca dela, por exemplo. Ela convivia super bem. Super bem, colocava maquiagem, brinco, mas as pessoas ficavam tão chocadas, elas não sabem o que dizer. Elas não sabem o que fazer. A minha família não sabia direito o que dizer. Então eles iam fazer outra coisa. Eles não participavam em alguns momentos, porque eu acho que as pessoas não sabem como lidar. Elas não sabem, primeiro, o que elas vão fazer com o sentimento delas, quando elas veem que você tem uma doença grave, ou está passando por um evento grave. Agora, quando você posta o seu evento, você tem muita comoção, e as pessoas se solidarizam. Depois o evento passou, a vida normal. E é assim que precisa ser, porque eu quero ser vista como uma ex-paciente oncológica a minha vida inteira. Eu sou uma pessoa normal, saudável. Eu não quero nem ser tratada diferente. Eu quero ocupar meu espaço. Se eu tiver algum problema, estiver passando mal em algum dia, tudo bem. Mas é passado isso pra mim. Foi um evento, pronto, isso não é minha vida. Eu concordo contigo. Mas eu falo que a gente não ficar no lugar de vítima, a gente também cria um impacto na vida da pessoa. Nossa, mas já tá tão rápido assim, né? Sim. E Jaqueline, a paciente, a gente fala a paciente, mas estamos falando dos pacientes oncológicos, que está com dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, com essa sua visão de futuro. O que você falaria para esse paciente? Eu costumo ser bem afiada e direta. O mundo do futuro é de empreendedores, de microworkers e de free workers. Se a empresa que você trabalha hoje não está tratando você decentemente como deveria, comece a criar um projetinho ou um plano de futuro para sair desse lugar, porque talvez ele não mereça o seu trabalho. Enquanto você está frágil, precisa do sustento, precisa obviamente do trabalho, você vai ter que se acomodar, porque às vezes o ambiente não está pronto para lidar com a sua fragilidade. E tudo bem, você vai sobreviver. Mas deixe os outros saberem que você está vulnerável, mas também não se comporte como uma coitadinha ou como um coitadinho. O empreender pode ser um grande caminho? A minha dica é: torne-se um microempreendedor de multisserviços, abra o seu trabalho, abra o seu PJ,
A gente não tem esse mundo corporativo, a gente está tendo saída em massa do mundo corporativo porque ninguém mais aguenta esse formato. Caixinha, né? Eu acho que o mundo do futuro está ligado a trabalhadores livres que prestam serviço por contrato, como é em outros países já, e saem, trabalham para mais de uma empresa, enfim. Eu acho que se você ainda está no ambiente corporativo, é importante que você faça acordo com as pessoas com quem você tem que trabalhar, mostrando que você vai se esforçar, mas que você está frágil, que você precisa de ajuda. Mas as pessoas não vão comprar o seu problema. E você não pode contaminar os outros com o seu baixo astral por causa da sua doença ou com a sua fragilidade por causa da sua saúde nesse momento. A verdade é que os outros continuam vivendo e não dá para eles absorverem isso para você. Esse é um problema teu, uma jornada tua. Agora, pede ajuda, conversa, fala para os outros como você está se sentindo e tenta sensibilizar o ambiente. Às vezes o mundo corporativo está meio hipnotizado pelas coisas por fazer, mas quando você para e pede ajuda, ele te ajuda. A gente precisa parar com essa guerra, eu e o mundo corporativo, ou as empresas que não entendem o trabalhador. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo tendo que se ressignificar. O próprio paciente de câncer hoje é muito diferente do paciente de 20 anos atrás. Mas é muito. Então eu acho que a gente está numa curva evolutiva. Eu não gosto muito de ficar chorando por aquilo que a gente não tem. Eu gosto de olhar para aquilo que a gente já tem. Com um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais... Então, assim, esses sentimentos de que eu não estou incluso, eu não tenho meu espaço, ai, chorão, reclamão, não, nem o paciente oncológico precisa fazer isso, não precisa. É uma sacudida na vida, mão na massa, né? Feliz de quem pode se tratar, seja lá qual for o efeito colateral. Mas, Jaqueline, empreender é para todo mundo? É para todo mundo. Tem gente que faz isso com facilidade, né? Eu nasci empreendedora, mas é para todo mundo vai precisar aprender, porque mesmo que você trabalhe dentro de uma empresa, o que ela vai querer de você é um comportamento de empreendedor. Eu não sei, porque eu já fiz faculdade há alguns anos atrás. Na minha faculdade, no meu tempo, a faculdade ela não te incentivava ao empreendedorismo. Eu sou uma empreendedora nata também, não consigo ver as coisas assim. Eu consigo, eu me considero uma empreendedora nata e tenho tentado movimentar outras mulheres para que a gente empreenda junto, uma ajuda na outra, que aí todo mundo vai. Mas eu sinto que algumas pessoas elas têm uma resistência e as universidades elas não te preparam. A verdade é essa, ou você tem essa visão de empreendedor ou a necessidade bate ali na tua porta e nasce um empreendedor. O empreendedor de antigamente, ele queria se livrar do patrão e ser livre para mandar na sua vida, mal sabia ele que ele tinha que trabalhar o dobro, né? As faculdades ensinavam a gente para o modelo industrial, para você ficar lá no quentinho, num lugar protegido, atrofiando suas habilidades, achando que você estava seguro e protegido do mundo aberto. Empreender não é abrir um negócio, é você ter a sua marca, o seu serviço, o seu produto no mercado aberto. A resistência é de quem tem medo do mundo e quem ainda não entendeu que precisa desenvolver seu próprio produto. Você dentro de uma companhia ou fora de uma companhia, você é um produto. Você é um serviço, né? Então, como é que você está cuidando da tua marca? E as pessoas que vivem muito alienadas no mundo corporativo, elas atrofiam em termos de habilidade. Quando elas são mandadas embora, elas não sabem o que fazer. E a universidade, que também está super fora de moda, porque está preparando gente para o passado, né? Ela prepara a gente para esse formato industrial. É a mesma coisa. Então, tal hora você tem que estar lá, tal hora você tem intervalo, tal hora você volta para casa, pouquinho mais de protagonismo. Mas dali você vai para uma empresa, para um emprego que tinha uma ladeira que também não existe mais. As empresas vão contratar PJ, temporário, sob demanda. Dificilmente daqui a 10 anos a gente vai ter essa quantidade de CLT. E a gente até a metade do ano que vem tem 17 milhões de desempregados, até julho. E não tem... Né? Só que não adianta ficar esperando emprego, porque a indústria está mudando. Existem milhares de oportunidades de trabalho, só que não tem gente preparada.
E eu acho que precisa se qualificar. Precisa. E o empreendedor, ele pode abrir multisserviços, ele não precisa abrir um negócio só, uma empresa com um endereço. Ele pode ser multisserviços. Então, o empreendedor é a menina que vende brigadeiro, é a outra que recicla o lixo, é a outra que faz compostagem, é o cara que decidiu montar um estúdio para quem não quer montar seu próprio estúdio. Isso é empreender. Seja dono do seu trabalho, seja dono do seu tempo, seja dono do seu serviço. E eu acho que as pessoas que resistem, elas não sabem como fazer. Você fala em algo muito interessante quando você fala do apego das pessoas ao mundo corporativo. A gente vê muito que as pessoas se apegam ao cargo. Quando ela perde aquilo, aquele poder de decisão, um cargo, às vezes ela está num cargo altíssimo, não recebe ninguém. De repente ela perde aquilo, ela se vê tendo que empreender, se reencontrar com um novo mercado. Então é difícil para essas pessoas. É difícil porque ela ficou muito tempo escondidinha num lugar falsamente protegido. E a verdade é que ela não tem as habilidades para o mercado aberto. Ela quer começar do mesmo nível e isso não é possível. É difícil, precisa ir lá para baixo mesmo. Acho que tem muita gente de sênior que está com muito problema. As empresas vão descarregar cada vez mais gente. Quem toma decisões em 2030 é a inteligência artificial, não é o CEO da empresa, por exemplo. Então, acho que a gente está num momento de mundo de muita mudança. E foi muito confortável se acomodar no mundo corporativo, mas ele é um circo. Eu não sei nem como funcionam as empresas, porque a comunicação é ruim, a estratégia é ruim, a decisão é ruim, a liderança é ruim. Deus me livre de trabalhar no mundo corporativo. Eu observo muito, eu que sou de comunicação, eu observo muito. Se o departamento de comunicação daquela empresa, daquela instituição não está funcionando, isso quer dizer que o restante também, se você passar um pente fino, você vai sentir que ali é questão de Olha, Lu, um vendaval já foi embora. As empresas estão mudando muito, que empresa que tem departamento não tem mais 5 anos de vida. Uau. Não funciona, né? O departamento A não fala com B, a culpa é do C, não funciona. É uma esquizofrenia. Então eu acho que as pessoas estão presas nesse mundo corporativo porque é confortável. Não porque traz realização pessoal, não porque você consegue fazer um bom trabalho. E agora é hora da gente juntar trabalho com felicidade. Então, se você não é bem tratado dentro de um ambiente porque você está doente, começa a pensar em sair. Melhor. Jaqueline, olha, que alegria tê-la aqui conosco, de verdade, por mim eu passava o dia todo batendo papo com você, muito legal, vou te chamar para outras coisas. Pode me chamar, tomara que eu consiga ajudar. Não, ótimo, tenho certeza que você vai impactar muitas vidas aí que está nos acompanhando, eu mesmo já estou impactada, estou pensando em 1000 coisas aqui. Eu te agradeço. A gente vai ter na segunda parte do nosso programa de hoje a paciente Kátia Saldanha, ela que é uma paciente oncológica, está lutando para voltar ao mercado de trabalho, e a dica da Jaqueline é: empreenda, mas com responsabilidade, né, Jaqueline? E se você estiver no mundo corporativo, deixe ele saber o que você precisa, eu tenho certeza que ele vai te oferecer isso com muito carinho, com muito amor. As pessoas se sensibilizam, sim. A gente, às vezes, que não fala. Muito obrigada, Jaqueline. É isso Obrigada aí, a a você. tua pauta, você encontra muita informação e prestação de serviço. Estamos de volta com a tua pauta, prestação de serviço, informação, jornalismo leve. Você encontra aqui, mas com muita credibilidade e responsabilidade. Aqui conosco a gente bateu um papo assim muito legal com a Jaqueline, falando sobre o mercado de trabalho para pacientes oncológicos, mas a gente precisa ouvir de fato quem está passando pela situação. Vamos dar voz para o paciente. Está aqui conosco a Kátia Saldanha. Ela teve um câncer de mama, teve porque já passou, né? E está tentando voltar ao mercado de trabalho. Kátia, muito legal, seja bem-vinda, muito legal tê-la aqui conosco, seja bem-vinda.
E conta pra gente, como foi esse teu processo de tratamento oncológico? Vamos fazer assim, como foi o seu processo e como tá sendo esse pós-tratamento? Ok. Lu, prazer é meu estar aqui, tava com saudade de você. E o que acontece? Eu tive na verdade eu encontrei o nódulo no autoexame, fui tomando banho. Depois disso eu fiz a mamografia, que foi identificado 90% de chance de ser câncer. Foi logo no início? Foi logo no início, né? Mas quando eu toquei ele tinha o tamanho de uma bola de ping-pong, então isso me preocupou bastante. E aí eu fui investigar, descobri que realmente era o câncer, fui encaminhada. Mas contando assim, parece tudo muito rápido, né? Parece que foi tudo muito rápido e não é. Foi um processo longo, demorado, a gente fica na fila, a gente Você espera. tinha quantos anos? 43 anos, tinha um filho pequenininho, ele tinha acabado de desmamar há poucos meses, aí eu encontrei o nódulo. Eu ainda achei que era leite, eu falei, de repente é leite empedrado, né? E não era, era um nódulo realmente. E aí eu fiz a mamografia, fui encaminhada para o hospital e aí começou todo o processo, né? Seu tratamento foi no Sistema Único de Saúde, o SUS? Foi no SUS, totalmente SUS. Dentro dos 30 dias, Kátia? Não foi dentro e dos 60 dias, não foi dentro dos 60. Foi tudo muito demorado, foi tudo muito difícil. E depois que eu passei por esse processo, né, do processo do encaminhamento para o especialista, que daí falaram que eu ia ter que fazer uma quadrantectomia, eu fiz uma quadrantectomia. Peraí, vamos falar para as pessoas, porque a gente que, quando é paciente, a gente já sabe, né? É tudo muito automático. E o que foi isso? A quadrantectomia não é a retirada total da mama. É uma parte. É uma parte, é um quadrante, é um pedaço, vamos dizer assim, né? Da mama. O esvaziamento é o esvaziamento da axila, os linfonodos. Que é o que protege. Lembram lá do episódio do Dr. Pedro? Olha, vão lá, se vocês perderam, é onde tem a defesa do organismo. Uma vez que o câncer for para esses linfonodos, eles se espalham pelo corpo. Então, como foi identificado nódulos na axila, então a médica optou em retirá-los. Só que quando fez o exame, só era câncer mesmo da mama. Os dos linfonodos, né? Os linfonodos não tinham câncer, estavam livres, né? E aí foi feito o exame, né? Foi mostrado qual o tipo e qual o tipo de tratamento, qual o protocolo. No meu caso, eu tive que fazer a quimio, que a gente fala que é a quimio vermelha, que é a que faz cair o cabelo, pelo, e depois a quimio branca, né? E esse processo foram quantos meses? Olha, eu peguei o resultado da mamografia mais ou menos em março. Eu fui encaminhada para o especialista, eu só consegui passar no finalzinho de maio do mesmo ano. Nossa. Aí quando eu passei com o especialista, que ele me examinou e optou por fazer a quadrantectomia e não fazer a biópsia, que é só tirar um pedacinho para análise, ela optou para que eu fizesse já direto a cirurgia. Então foi mais ou menos no final de maio e a cirurgia foi marcada só para agosto, né? Então todo o processo longo. E eu fiz a cirurgia em agosto e aí só o período de recuperação, aí foi marcada a primeira quimio para dezembro. A Kátia, para quem não se lembra dela, ela participou do lançamento do Instituto Internacional Moça Bonita aqui no Brasil e foi a primeira paciente a ser atendida pelo Instituto no tratamento de radioterapia, porque também tinha essa morosidade e o caso dela estava precisando dessa urgência, né? Isso. Que fosse feito rapidamente a radioterapia. O Moça Bonita fez um trabalho de captação de recursos e conseguiu custear esse tratamento de radioterapia. Por quê? A Kátia é muito ativa, ela sempre está trabalhando, tudo vocês vão ver aí de Outubro Rosa, em trabalhos de voluntariados para pacientes oncológicos, lá está a Kátia. O que eu quero dizer para vocês é que antes desse tratamento da Kátia, antes do câncer, ela
fazia doce, ela adoçava a vida de todo mundo. Sim. E ela era o seu trabalho, era o que trazia renda para casa, Kátia? Na verdade, Lu, quando eu descobri o nódulo, eu estava no auge do que eu estava fazendo, do meu trabalho, tinha acabado de me formar, fiz padaria, confeitaria, e eu estava no auge. Quando você luta, e aí a hora de você, né, ir embora, aí eu descobri o câncer. E durante o tratamento, como é que você fez? Conseguiu continuar trabalhando? Não. Eu consegui trabalhar até antes da cirurgia. Mesmo assim, aos trancos e barrancos, né? Porque não é uma informação, né? Ah, tô com câncer, beleza. Não. Foi difícil, Você nunca teve ninguém próximo que já tivesse tido câncer e você soubesse como seria todo o processo? Não, nunca tive ninguém próximo, nem na família. E quando eu descobri foi um baque, mas eu demorei para contar para as pessoas. Eu não contei para ninguém, eu não contei para minha mãe, nem para meu esposo, nem para ninguém, antes que eu tivesse certeza que era realmente um câncer. Porque mesmo você recebendo a notícia que são 90% de chance, você ainda tem 1%. É um baque, né? E você tem aquele 1% que você se apega, de repente erraram, né? Mas não foi. Então eu demorei, eu esperei a certeza que era mesmo, que foi quando foi marcada a cirurgia, para contar. E aí não dava para trabalhar, depois da cirurgia também não dava, a gente veio com um dreno para casa, cheio de ponto. E como foi para trazer a renda para casa? Então, aconteceu tudo junto, sabe, Lu? Aconteceu a descoberta do câncer, eu parar de trabalhar, o meu marido ficar desempregado na época, tudo junto assim, né? Foi bem difícil, não foi fácil. E aí, tanto que quando começaram as químios, nem todas as químios ele podia estar comigo, porque ele acabou arrumando um trabalho no meio desse tratamento. Então, muitas vezes eu ia fazer químio sozinha. E eu não podia falar para o hospital que eu estava sozinha, porque normalmente a gente não pode fazer a químio sozinha. E eu fui sozinha e ia de ônibus, metrô e trem, e voltava de ônibus, metrô e trem. Mas consegui. E você hoje tem quanto tempo que você já terminou seu tratamento? A radioterapia eu terminei em dezembro de 2019, através do Instituto Moça Bonita, que custeou o tratamento, porque eu não consegui, não tinha vaga na época no hospital que eu estava fazendo tratamento. E segundo os médicos, depois que a gente termina a quimioterapia, né, o protocolo, você tem um tempo que você precisa fazer a rádio. Já estava se esgotando. O meu tempo já tinha explodido e eu precisava fazer a rádio. E a Lu não sabe, o Instituto Moça Bonita não sabe, mas eu tinha pedido para muita gente, eu tinha recorrido a muita gente, inclusive para pessoas, né, da política e tal, e eu não consegui. Realmente, todas as portas não. Mas quando é para chega no momento certo, né? E deu tudo certo. A Lu, o Instituto Moça Bonita, e eu consegui. E assim, fui tratada no melhor hospital, né? E foi muito bom, foi muito incrível. Ô Kátia, nesses 2 anos, graças a Deus, já passou tudo. Nesses 2 anos você também se depara com a pandemia. Como é voltar para o mercado de trabalho num pós-tratamento e se deparando com uma pandemia? Que ninguém nunca tinha vivido. Sim, o meu foi exatamente assim. Dezembro de 2019, eu acabei. E outra, a história da máscara, né? Eu já tava de saco cheio, desculpa, mas já tava cansada de usar máscara. O pessoal meio que discrimina e tal. Acabou o tratamento, eu dei de cara com a pandemia. E como foi para você trabalhar? Aí o que a gente faz? Não tem como. Não tem escola, não pode sair. E eu não consegui, em 2020 foi muito difícil, eu não consegui mesmo. Foram poucas as coisas que eu consegui, mesmo porque estava todo mundo apavorado. Você mandava currículo, você tentava alguma coisa em alguma empresa? Porque na verdade ninguém estava contratando, estava dispensando, sim, né? Então, eu cheguei, na verdade eu era autônoma quando eu parei. Aí eu tentei voltar para o mercado de trabalho, mas onde que é a barreira? Ninguém quer contratar. Tem pandemia e ainda quem quer contratar uma pessoa que é paciente,
que está em tratamento, que ainda não recebeu alta e que é uma bomba relógio. A gente não sabe. Pode ser que aconteça alguma coisa e pode ser que não aconteça nada. Então, a barreira que eu encontrei e que conversando com outras pacientes é a mesma barreira, é que é muito difícil alguém querer contratar uma pessoa que já tem uma doença pré-existente. O Kátia, esteve aqui conosco a Jaqueline. Ela tem uma visão assim de futuro. Ela é uma pessoa assim, uma mulher fantástica. E ela estava nos falando, assim, dando dicas para pacientes oncológicos, que nesse momento o caminho é empreender. Sim. E aí eu quero saber, você está empreendendo? Qual é a situação nesse momento? Sim, quando começou a dar uma normalizada, vamos dizer assim, né? Aí eu voltei de novo a buscar os meus clientes, aquelas clientes que inclusive... Dos doces. Dos doces, que inclusive, quando eu tinha terminado o tratamento, elas me procuravam. E aí, você voltou? Você vai voltar? Né? Então, quando eu consegui voltar, eu fui recuperando essas clientes. E agora eu tô de novo no mercado de trabalho, empreendendo com os doces que eu fazia. Não na mesma proporção, não no mesmo... por causa das sequelas, porque eu tenho sequela no braço direito onde eu operei, mas assim, trabalhando, conseguindo me manter da maneira do possível. Dessas pacientes que estavam com você nesse processo de químio, nesse processo de tratamento, quantas estão no mercado de trabalho e foram absorvidas por empresas? Lu, eu não vou saber exatamente o número, eu fiz muita amizade, eu fiz muita... Vai se conhecendo, muitas no tratamento. Algumas perdi ao longo do caminho, foram ficando para trás, não passaram pelos processos, mas até onde eu sei, as que conseguiram voltar para o mercado de trabalho foram aquelas que descobriram o câncer quando elas estavam trabalhando. Elas saíram de licença e a empresa chamou, ela voltou, né? Algumas não no mesmo posto, foram adaptados os postos de trabalho delas, mas dessas que eu conheço, só as que já trabalhavam, já eram registradas, né? Já tinham um emprego, elas voltaram. Algumas mudaram, tiveram que reinventar também, empreender. Mas assim, não conheço, não dá para te falar alguma que foi lá, procurou emprego, entregou o currículo e voltou. Kátia, estamos vivendo o Outubro Rosa e a gente sabe que no Outubro Rosa muitas das pacientes que estão em tratamento ou que já passaram pelo tratamento são absorvidas pelas empresas para que possam fazer esse trabalho durante o Outubro Rosa. Você se sente representada nesses trabalhos? Como é a sua relação com o Outubro Rosa? Lu, tem dois aspectos o Outubro Rosa para mim. Muitas ONGs, eu faço questão de estar com elas, não só no Outubro Rosa, mas durante todo o ano. Que a luta são os 365 dias, né? Porque assim, chega no Outubro Rosa, né? Intensifica, né? Intensifica, a pessoa lembra, depois passa e aí as pessoas acabam que esquecem, né? Mas para quem é paciente, é os 365. Então tem algumas que assim, eu levo dentro do meu coração que são ONGs, são pessoas que fazem um trabalho realmente sério. Vocês recebem algum, como a gente pode dizer, algum pagamento, algum salário, alguma coisa por estar se apresentando, que seria também uma renda? Então, algumas ONGs, elas, por exemplo, você quer participar de tal evento? Aí elas buscam a gente. Seriam ONGs, não as empresas. Não, empresas não. A empresa contrata uma ONG e a ONG que contrata vocês. Isso, porque nunca é diretamente com a empresa, nunca nenhuma empresa, pelo menos a mim, nunca me procurou. Mas assim, as ONGs sim, é através das ONGs que a gente consegue. Mas na maioria das vezes, o que a gente ganha? Elas buscam, não todas, mas algumas buscam a gente, levam até o local do evento e depois levam a gente de volta para casa. A gente ganha os presentes, normalmente os presentes são daquela marca que está fazendo a campanha,
Mas assim, remuneração, não. Eles utilizam a sua imagem. Sim. Fazem um trabalho bonito de publicidade durante o Outubro Rosa e o pagamento é um presente. Na maioria das vezes, sim. Pelo menos eu nunca recebi nenhum cachê. Mas, gente, vamos mudar o mundo, porque não dá. Porque um paciente oncológico, como a própria Jaqueline já disse, não, é um paciente que está naquele momento de vulnerabilidade, mas ele é um profissional, então você precisa observá-lo como um profissional e todo profissional ele precisa ser remunerado. Como diz no ditado popular, ajuda as manas. Kátia, para a gente encerrar, hoje o empreendedorismo faz parte da sua vida? É ele que traz o sustento para sua casa? Sim. Ele faz parte da minha vida e eu quero cada vez mais, correr atrás disso e intensificar isso. Mas por opção você está empreendendo ou porque você não encontrou a possibilidade de estar lá com uma carteira assinada e tendo o seu salário mensal? Por 2 motivos, Lu. Primeiro, eu sou mãe. A escola, como a escola não voltou ao normal, eu preciso conciliar o meu trabalho com ser mãe e ser paciente, porque a gente tem os exames, periódicos para fazer, então eu tenho que empreender, isso tem que fazer parte, eu tive que fazer essa adequação para poder dar conta de toda essa demanda de exame, mãe, casa, esposa e paciente. Kátia, muito legal tê-la aqui conosco. Espero que você tenha muita saúde, continue aí fazendo. A Kátia também está muito envolvida em trabalhos de empreendedorismo social. Sim. Né, Kátia? Além de fazer seus doces. Quem quiser fazer as encomendas com a Kátia, encontra ela aí nas redes sociais. Kátia Saldanha? Kátia Saldanha Doces. Faça lá suas encomendas, você vai estar ajudando uma empreendedora, não uma paciente oncológica, viu? Uma empreendedora. Sim. E no episódio de hoje a gente conheceu a Jaqueline, que também vivenciou o câncer e hoje é uma grande referência para todas nós. Batemos esse papo com a Kátia, falando da experiência dela quanto paciente e como ela vê as possibilidades de mercado de trabalho. Fiquem ligados conosco, porque cada episódio está melhor do que o outro. E chegamos ao final de mais um episódio, A Tua Pauta, lugar para a gente bater aquele papo gostoso, prestação de serviço, aquele jornalismo leve. Esteve conosco hoje a Jaqueline, ela que tem uma visão fantástica do futuro, ensinou tanta coisa legal para a gente do mundo corporativo, sobre empreender. Também a Kátia Saldanha nos falando sobre todo o seu processo como paciente oncológica e como é que tem sido o mercado de trabalho para ela. Gente, não saiam daí, fiquem conectados com os nossos episódios. No próximo, nós vamos falar sobre violência doméstica contra pacientes oncológicos. O tema é pesado, infelizmente é a realidade. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!